Agora, antes de eu cair no gráfico, eu só vou falar algumas coisas rapidinhas, tá? Só repassando bem rápido para vocês entenderem, porque eu vou traçar esse paralelo, alguns paralelos depois. A primeira delas é holders de longo prazo não realizaram, tá? A matemática que a gente viu dos dados on-chain é de que os holders não realizaram. Os holders realizaram parciais, né? Provavelmente pouca coisa, mas a gente viu que boa parte das pessoas que saíram desse mercado são carteiras novas, ou seja, exatamente o que a gente fala aqui o tempo inteiro, o dinheiro vai de quê, galera? De mãos inexperientes, de mãos impacientes para mãos experientes e pacientes. É exatamente isso que a gente está vendo. Em termos de dados on-chain, a gente realmente está observando isso, tá? E isso é muito bom. Porque quando um troço desse acontece, quando a gente vê algo dessa magnitude acontecendo, é muito importante a gente saber para onde esse dinheiro está indo, né? Follow the money é o ditado da hora agora. Então, a gente sabe que os grandes jogadores já aprenderam a lição. Os grandes compradores dele... eu diria que o ciclo de 2017 e essa ascensão agora foi o que precisava para o grande institucional aprender a lição. Aprender a lição de que você não deve abrir mão de 100% dos seus bitcoins, cara. E isso nem de longe é um conselho financeiro, mas certamente é o que as baleias estão fazendo. Quando você tem um portfólio de hold, você está se programando para o longo prazo, você já viu o valor naquilo, entendeu? Então, isso provavelmente vai fazer com que o mercado seja, aspas, mais sólido. Eu não sei, quem está comigo há muito tempo aqui deve ter lembrado que eu falei há um tempão atrás que esse mercado, com a entrada desses grandes jogadores agora, seria um mercado muito mais agressivo, não falei? Tanto para cima quanto para baixo. E quando a gente vê uma porrada dessas, é natural que seja essa agressividade desses novos patamares acontecendo, beleza? Já adianto para vocês que o alvo de 41 não era ninguém tinha esse alvo, tá? Esse alvo alguns alvos estavam até mais baixos, mas o alvo de 41 foi resultado de uma cascata, né? Daqueles stops que vão acontecendo, né? Todo mundo, é exatamente o que o Igor falou mais cedo, muita gente, né? Com stop ali abaixo dos 50, todo mundo olhando, provavelmente os stops deviam estar nos 47, 48, para falar a verdade. E aí, quando bateu 47, 48, você viu que foi realmente uma bola de neve e foi tudo muito rápido até os 41.500, mais ou menos. Então, os alvos para baixo foram atingidos. Mas, ao mesmo tempo, todos os stops estavam ali e fizeram com que essa cascata acontecesse, tá? O que é bacana de ver é que a gente olhando a vela mensal agora, a gente já vê que uma agulhada dessas não é incomum para o Bitcoin, principalmente em velas de correção. Então, da mesma forma que essa vela aqui tinha feito quase que um doji, né? Tinha feito quase que uma vela que simboliza pra gente essa força vendedora. É bem possível que essa vela agora já tenha digerido um pouco isso. Quem sabe a gente precisa de um pouco mais de tempo aqui embaixo. Não sei se necessariamente isso vai ser uma recuperação em U ou uma recuperação em V. Para você que não sabe, a recuperação em V é uma absorção imediata e a recuperação em U é aquela recuperação consolidada, que a gente vai setando novos fundos e não rola aquela reabsorção instantânea, tá? Eu digo para vocês que nós ainda estamos, tá? Nós ainda estamos no possível cenário de um bounce enorme vindo daqui a pouco, tá? O nosso fractal do semanal agora tá batendo mais do que nunca, tá? Mais do que nunca. Então, é muito importante, porque da mesma forma que as leituras agora serão mais bearish, naturalmente, mesmo assim, a gente pode ainda ter uma grande surpresa para cima, tá? Mais uma vez, o mais importante é você não contar com o ovo no cu da galinha, é você se preparar para os dois cenários, tá? Infelizmente, a probabilística funciona assim. Você pode ter um cenário que tem 99% de chance de acontecer, mas aquele 1% não pode ser descartado nunca. E é assim que a probabilidade funciona, tá? Existe depois... E eu esqueci o nome dele agora, mas foi o inventor daquele objetinho, que é como se fosse um monte de canaleta com um monte de bolinha de metal em cima. E quando você vira, ao contrário que as bolinhas caem randomicamente, elas sempre caem em uma parábola, sempre. E isso é probabilística. Por mais que pareça que aquilo são uma sequência de eventos caóticos, quando isso realmente acontece sobre algumas regras já pré-setadas, você vê a forma mais linda de organização caótica, que é exatamente a probabilística, tá? É isso. Então, no final das contas, nunca descarte o outro cenário, tá? Se você faltou aula de probabilidade no colégio, eu espero que agora você entenda que é por isso que eu falo que você tem que se projetar para os dois cenários, tá? Caso você tenha caído de paraquedas aqui
nesse canal e nessa análise. Na descrição do vídeo eu tenho um glossáriozinho com algumas das... Não são todas, tá? Mas eu peguei alguns jargões que eu falo, peguei algumas coisas que eu falo aqui, que é para você conseguir pegar essa análise aqui sem perder praticamente nada, tá? Você já pega, anota os jargões, anota tudo, que você já vai sair entendendo boa parte do que está acontecendo aqui, tá? Opa, Guilherme Cavalcante. Toda análise pode ir de água abaixo... Pode ir por água abaixo com a decisão do Fed dia 15, sim ou não? Cara, não, na verdade, né? Porque o cenário para baixo, por incrível que pareça, também engloba alvos da Fibonacci e tudo mais, e consolidações, tá? Principalmente quando a gente olha diretrizes de acumulação. Se você for reparar, não sei se vocês lembram disso, mas na live passada a gente puxou as acumulações aqui em cima. E os 41 era exatamente a zona de maior acumulação depois dos 48. E é por isso que a gente deu... Eu falo para vocês, cara, você vê a acumulação é a melhor parada. É a melhor parada, porque você sabe exatamente quais são as zonas de vácuo do gráfico. A gente foi de uma zona para outra, instantaneamente, entendeu? Seja isso uma bola de neve de stop ou não, a gente só parou nos 41 porque a outra maior fatia de acumulação está nos 41, que por consequência também era provavelmente uma fatia onde já haviam muitas ordens. Então, os indicadores de acumulação são fantásticos para a gente ler até essas oscilações que parecem randômicas. Ou, por exemplo, se o Fed americano... se o resultado do que ele falar for super negativo, você pode ter certeza que essa escada para baixo vai ser feita em cima das zonas de acumulação, com certeza, tá? Então, vamos lá. Olha só, Bitcoin batendo 50 e 51, né? Quase 51 agora, olha que bacana. Olha que bacana, família, já, né? Vamos lá, vamos com calma, depois eu converso sobre o que está acontecendo aqui. Bom, feito essas considerações, eu vou pular voado, porque eu preciso setar o gramado, eu preciso setar o terreno antes de plantar a sementinha na cabeça de vocês, tá? Então, eu queria vir aqui nesses outros indicadores aqui que eu considero importantíssimos também. E galera, eu acabei de falar para vocês que nós temos ainda espaço para dar um enorme bounce agora. Não falei para vocês? Pois bem, tudo que eu estou observando nos gráficos agora, pelo menos também dados on-chain, são importantíssimos para a gente entender o que está acontecendo agora, tá? Primeira coisa, a quantidade de Bitcoin nas exchanges continua a cair. Por mais que a gente veja alguns grandes jogadores aí, provavelmente realizando lucros, depositando Bitcoin nas exchanges, no geral, a quantidade de Bitcoins dentro das exchanges está diminuindo, tá? Pois bem, agora eu quero que vocês entendam outra coisa. Lembra que eu falei para vocês, e o Igor também bate bastante nessa tecla, quando a gente fala do funding rate, que é basicamente a taxa que é paga dos compradores para vendedores e vice-versa, dependendo do momento do mercado? Basicamente, nesse gráfico aqui, enquanto a gente vê essas barras verdes, significa que os compradores estão pagando essa taxa para os vendedores, que estão os dois... Quando tem um vendedor e um comprador com a posição aberta, quando o funding rate está positivo, os compradores pagam essa taxa para os vendedores. E vice-versa, quando o mercado está negativado. Se vocês observarem, e isso eu quero que vocês observem muito bem, às vezes que a gente procurou um bounce expressivo foi só quando nós procuramos a zona do funding rate negativado, tá? Seja nos 30 mil, e deu para ver que isso demorou bastante, né? Porque foi a queda que digeriu a subida completamente insana e insustentável dos 10 mil para os 65 mil. É óbvio que havia uma queda enorme. A divergência no diário que a gente via já estava gigantesca. A gente ficou um tempo aqui embaixo. O que eu quero dizer é o seguinte: para toda grande reação, a gente pelo menos está negativado no funding rate, que lê-se, né? Compradores, né? Os vendedores agora estão sendo premiados por estarem com as suas operações abertas, tá? E agora, mais uma vez, depois de tanto tempo aqui em cima, e esse períodozinho aqui embaixo me incomodou muito, porque era o funding rate querendo cair, mas ninguém querendo ceder, todo mundo super alavancado, e precisou dessa super porrada que deu pra gente, ó, negativar. Agora, naturalmente, o mercado está abrindo mais posições vendidas do que posições compradas, tá? Isso é que esse indicador lê pra gente, e isso é importantíssimo, porque se vocês forem reparar, a porrada que a gente deu, que foi dos 39 para os 70 mil, só veio depois que a gente negativou o funding rate, tá? O fato dessa agulhada ter sido tão grande
Eu fico no meio termo entre interpretar isso como aquela sequência de stops acontecendo, e é natural que isso aconteça, tá? E ao mesmo tempo isso pode ser um sinal de que vem uma correção um pouco maior ou uma consolidação um pouco maior. Observem que esse volume, esse funding rate foi tão negativo que mesmo a gente tendo uns rallies de recuperação, a gente precisou de um tempinho maior para sair daqui, tá? Se você for prestar atenção também, nos 39 aqui, a gente não ficou tanto tempo negativado e também não foi uma agulhada tão baixa, entendeu? Algo que é positivíssimo pra gente, mas que ainda assim não é... Como é que eu vou explicar? Algo que é positivíssimo pra gente é o fato da nossa alavancagem global ter reduzido drasticamente, tá? Não foi um absurdo, né? Mas o que a gente consegue ver é que finalmente essa alavancagem global já deu uma descida feroz. E isso também é importantíssimo pra gente, tá? Importantíssimo.